cena emo ali nos anos 2000, várias bandas estavam em evidência, né, gente? Como é o caso do My Chemical Romance, The Used e, é claro, os grandiosos Fall Out Boy. Seja uma regra, né, gente? Mas na maioria das vezes, quando a gente tem aí um porta-voz, um certo destaque, a gente tem esse olhar voltado completamente para o vocalista da banda. Mas nesse caso foi um pouquinho diferente. Durante um bom tempo, esse destaque foi dado para o baixista da banda, o Pete Wentz. Sim, o próprio, onde muitas meninas eram aí absolutamente fascinadas, enlouquecidas por ele na adolescência, né, minha Jona? Já deixa aí nos comentários se você era essa pessoa, tá? Não vamos negar aqui, não vamos negar que ele tinha de fato uma presença, um sex appeal, entendeu? O visual aí bem marcante, isso. Então se você foi uma emochona aí no passado, existe sim uma grande possibilidade de você ter sido enlouquecida pelo cara. Se você não foi, parabéns, você faz parte da minoria. Com o passar do tempo, começou a surgir uma certa preocupação, um tanto quanto curiosa em torno disso. Como que o Pete, em certo momento, acabou se tornando maior que a banda, maior que o Fall Out Boy, e de certa forma ofuscando os demais integrantes e ao mesmo tempo, para o olhar de algumas pessoas, de alguns críticos da época, prejudicando o próprio Fall Out Boy. Like we were talking about earlier, you are kind of the master of this Fall Out Boy band. Tell me about it. You're kind of the Steve Harris. I guess I just kind of, I don't know, get kind of worked up and I get all these ideas and then go over to the doctor over here and he kind of puts them into practice. So kind of, I guess I would kind of create them and then he kind of executes them. Vamos lá fazer uma volta pro passado, nessa viagenzinha no tempo, esse quesinho nostálgico que eu sei que os meus filhos aqui no canal gostam bastante. Então vamos entender aí essa trajetória do Pete, vamos entender os momentos do Fall Out Boy, alguns momentos altos, alguns momentos baixos, não é mesmo? A vida tem dessas. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu me chamo Nadia Petit e nesse canal eu converso e compartilho com você curiosidades, histórias do universo da música. Já te peço aqui pra você deixar o seu like pra me ajudar, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, tá aí também o meu arrobinha se você quiser me seguir. E é isso, simbora! Começamos do começo, né, minha gente? O Pete Wentz, ele veio da cena hardcore ali de Chicago, onde ele tocou em várias bandas nos anos 90. E daí, quando esses projetos chegaram ao seu fim, ele pensou que, poxa, quero mudar, vamos dar uma mudadinha, né? Ele decidiu seguir um outro rumo da música, mais próximo ali do pop punk. Um pouquinho diferente do que ele estava fazendo nas outras bandas. Foi nesse momento que foi formado o Fall Out Boy. Primeiramente com um papo ali que ele teve com o Joe, que viria a se tornar aí o guitarrista da banda, que acabou fazendo a conexão, né, entre o Pete e o Patrick. No começo, Fall Out Boy não tinha nada de mainstream, gente. Eles tocavam pra pouquíssimas pessoas, às vezes até pra ninguém, né? Era um processinho bem lento mesmo, com shows pequenininhos, bastante tentativa atrás de tentativa. Eles foram crescendo aos pouquinhos, né, ganhando aí uma certa evidência, até que em 2003 eles lançaram seu primeiro álbum de estúdio, Take This to Your Grave. Foi bem recebido pelo público aí da cena mais underground, e foi a partir daí que eles começaram a formar a sua primeira base de fãs. Mas foi em 2005 que vieram os louros, né, minha gente? Vieram os louros da fama. Com esse álbum aqui, que é um dos mais populares do Fall Out Boy, onde estão as principais músicas icônicas da banda que ajudaram a popularizar o Fall Out Boy, e que hoje, quando a gente escuta, rola quase que um teletransporte, né, gente, para alguma fase específica aí da nossa adolescência. Claro, isso se você viveu essa fase aí nos anos 2000. Como ela, é claro, Sugar, We're Going Down. E Dance Dance, um grande clássico. A partir daí, o Fall Out Boy deixava de ser só uma banda alternativa e passa a atingir um público ainda maior, né, com toda a exposição que teve, com bastante auxílio também dos videoclipes na época. E junto com esse crescimento, o Pete começa a ganhar mais destaque na banda, pelo carisma dele, pela forma dele de se comunicar, pelo visual bem marcante, né, meu anjão? Conta aqui, minha querida, se você tinha um pôster dele aí colado na parede do seu quarto. Com esse combão completo, ele acaba, de fato, tendo mais atenção dentro da banda. Como eu falei no início do vídeo pra vocês, assim, não que isso seja uma regra, né, gente, mas na
na boa parte das vezes, pelo menos, a gente tem até esse olhar mais norteador pro vocalista, no sentido de destaque, de porta-voz da banda e tudo mais. Só que, de fato, no caso do Fall Out Boy foi diferente, né? Cada vez mais o Pete tinha esse destaque, esse lugar de fala, digamos assim, dentro da banda. Mesmo o Patrick sendo vocalista, era o Pete que aparecia mais nas entrevistas, nas capas de tabloides, na mídia, revistas, enfim. Dizem até que quando rolava aí alguma entrevista com o Pete, ele falava sobre assuntos da banda sem consultar a própria banda e por aí vai. Mas aí é papo de bastidores, né, gente? Não é assim uma coisa oficial. Em determinado momento da vida dele, ele deixou de ser só um músico, um baixista, né, um compositor ali. Ele começou a ingressar também na moda, nos negócios, criou marca, participou de projetos, expandiu a presença dele além da música, se tornando uma figura muito visível, muito notória na cultura pop. E daí, por um lado, gente, eu sei que algumas pessoas torcem o nariz pra isso e acham que ele tava, enfim, estrelando demais, digamos assim. Mas assim, errado, assim, pensando no sentido individual da coisa, ele não tava, né, gente? Tava fazendo um correzinho dele ali, fazer aqui um punhadinho de dinheiro, poxa, pra gente juntar uma graninha em paralelo, nunca se sabe, né? Vai que a banda acaba, tô fazendo o meu aqui, tô fazendo o meu em paralelo. Claro, né, gente? Tenho esse ponto de vista a partir do momento que a banda não seja prejudicada, porque apesar de ser uma banda, de ser um grupo, cada um ainda é um indivíduo ali dentro. Não atrapalhando, não prejudicando a banda, não prejudicando os integrantes, acho que tá tudo certo. Mas tudo bem, enquanto isso acontecia, o Fall Out Boy continuava crescendo e muito, estourando a bolha de muita gente que ainda não conhecia a banda, popularizando, né? Se popularizando aí cada vez mais. Mas internamente começaram a surgir alguns atritos também, porque durante as gravações e no próprio dia a dia da banda, o Pete e o Patrick tinham algumas divergências criativas, tinham algumas faísquinhas ali rolando, sabe? Vale trazer aqui que eles chegaram a morar junto por um tempo, né? O que intensifica ainda mais essa convivência, né? Não é fácil, vamos dizer que não é fácil. Então, junta tudo esse punhadão, é claro que em algum momento a bomba ia estourar. Era uma relação realmente muito próxima, eles eram praticamente irmãos. E isso, naturalmente, acabava gerando algumas discussões. Essas diferenças ficavam cada vez mais evidentes durante as gravações no estúdio. E isso tem a ver também com os papéis de cada um dentro da banda. Então, vale a gente fazer um rememberzinho aqui, né? Vale a gente lembrar que o Pete, ele era o principal letrista, responsável pelas letras mais pessoais do Fall Out Boy e também pela imagem da banda aí na mídia como um todo. Já que ele já tava nessa posição, né? Toma aí essa responsabilidade, meu filho. Já o Patrick, ele cuidava mais da parte musical, sabe? Criando melodia, as estruturas, até como sendo o próprio aí, vocalista da banda. Ou seja, em outras palavras, o Pete, ele era mais ligado à mensagem, à identidade da banda por si só, enquanto o Patrick, ele estava mais ligado na construção das músicas em si. Até aqui, ok, beleza, temos aí algumas divergências rolando, mas daí o buraco começa a ficar mais fundo, minha gente. A vida pessoal do Pete começa a chamar muita atenção na imprensa com o passar do tempo. Os relacionamentos que ele teve, muitos boatos, muitas polêmicas em relação à postura dele, ao que ele falava, enfim, a imagem dele começou a se misturar com a própria banda, então já não era mais só as músicas do Fall Out Boy, mas muito sobre o comportamento do Pete, o que ele dizia, o que ele estava fazendo, e tudo isso acabava interferindo de alguma forma pro Fall Out Boy. E como se já não bastasse, no meio disso tudo, o Pete também já estava lidando com questões da saúde mental dele, que na verdade não era uma grande novidade, porque ele já sofria com algumas questões desde a infância. Ele estava lidando com ansiedade, com a pressão da própria indústria musical, ele tinha muita dificuldade para dormir, enfim, tudo isso, entre outras coisas, acabaram aí se acumulando. Até que chegamos em 2005, que foi um período super intenso pro Pete, porque foi justamente quando ele teve uma espécie de colapso emocional. A cena mais preocupante nesse período de 2005 foi quando ele estava num estacionamento da Best Buy, que é uma loja bem famosona lá nos Estados Unidos, e ele estava muito inquieto ali, né, tava bem perturbado mentalmente mesmo, e a forma dele silenciar tudo aquilo que ele estava sentindo foi pegar um punhado de remédio e enfiar a goela abaixo. Com isso, ele acabou tendo uma overdose desse ansiolítico que ele tomou, ele precisou ser hospitalizado e acabou passando aí por uma lavagem estomacal. Depois disso, ele acabou ficando uma semana no hospital e voltou a morar com os pais logo na sequência para ter os devidos cuidados e, enfim. Durante algumas entrevistas com o Pete naquela época, ele disse que estava se isolando cada vez mais, e quanto mais ele se isolava, pior ele ficava. De fato, ele não conseguia dormir, ele não conseguia desligar a mente, ele só queria parar de pensar, só queria parar com tudo aquilo.
aquilo, né? Então por isso que ele acabou fazendo isso. Toda essa experiência que ele viveu acabou sendo transformada em música, nessa daqui, 7 Minutes in Heaven. Com tudo isso acontecendo nos bastidores, é claro que a vida dele continuava em evidência, né, gente? Em 2006, ele começou a namorar com a cantora Ashlee Simpson e o relacionamento deles evoluiu bem rápido, digamos assim, né? Eles ficaram noivos ali em 2008, se casaram no mesmo ano e logo depois anunciaram a gravidez. O filho deles nasceu ainda em 2008. O relacionamento deles era realmente bem exposto na mídia e alguns anos depois, ali por volta de 2011, o relacionamento chegou ao fim. Algumas pessoas mais próximas a ele eles falaram que essa separação era de certa forma previsível, porque eles se casaram muito jovens, tiveram um filho cedo e com o tempo, de fato, cada um acabou seguindo o seu caminho. Mas apesar de tudo isso que estava acontecendo aí nos bastidores, principalmente em relação à vida do Pete, nada disso fez parar o Fall Out Boy, muito pelo contrário, a banda continuava crescendo, era de fato uma grande sensação, né, gente? Era um fenômeno ali. Quando você soma a fama, a pressão da indústria, aquela rotina intensa ali de shows e tudo mais, os compromissos por si só, e claro, alguns desentendimentos internos, né, meu anjo? A situação toda começa a transbordar pra fora também, porque muitas coisas que estavam acontecendo nos bastidores a gente também foi saber só depois, né? Na hora tava muito ali pra eles. Eles foram levando até onde conseguiam também, pra não mostrar em nenhum momento um certo desgaste da banda ou algo nesse sentido. Teve um momento que foi super comentado, não sei se vocês se recordam, que foi quando as fotos íntimas do Pete vazaram na internet ali, ainda em 2006. Se eu não me engano. O Pete disse que aquilo ali foi uma situação muito estressante pra ele, foi realmente muito chato. E fez ele até pensar em largar a banda na época. Vale lembrar que isso aconteceu pouquíssimo tempo depois da tentativa de suicídio dele. Então já tava dentro de um bololô danado. Ele tava vivendo realmente uma fase bem difícil, assim. Esse período aí de 2005, 2006 foi um período bem nebuloso, bem sombrio na vida dele, de fato, né? Porque ele tava lidando aí com uma depressão profunda. Ele era a figura mais exposta do Fall Out Boy, né? Dentro dessa trajetória toda, dentro de toda essa construção. Tudo que acontecia com ele acabava respingando na banda inteira, né? Virando pauta na mídia. E muitas vezes, isso que vale ser ressaltado aqui, muitas vezes de forma bem negativa. Mesmo assim, com tantos altos e baixos, a banda não desacelerou, minha gente. Seguiram aí firmes e fortes. Em 2007, eles lançaram mais um álbum, Infinity on High, que estreia direto no topo das paradas. Vende aí uma cacetada de cópias e consolida ainda mais o sucesso da banda. E quanto mais sucesso, mais fama o Fall Out Boy tinha, o que temos aí de consequência? Pressão, né, gente? Mais pressão eles sentiam. Tanto em relação aos fãs, para eles repetirem o sucesso, estarem sempre ali com a roda girando, enfim, em relação à própria indústria musical. Então eles estavam sempre acelerados, assim, né? Sem muito tempo para respirar e para processar tudo o que estava acontecendo. E com o tempo, a comunicação dentro da banda começou de fato a falhar. Pequenas coisas foram se acumulando, né? Desgaste, tensão, a exposição, até que já não funcionava tão bem quanto antes. Teve um período que o público começou a apontar o dedo pro Pete, dizendo que ele estava atrapalhando a banda, né? E a imagem do Fall Out Boy já vinha sendo impactada por tudo que girava em torno dele. O vazamento das fotos íntimas, a exposição constante dele na mídia, os relacionamentos dele que foram sempre bem acompanhados aí pelos tabloides. Tudo isso virava assunto e acabava misturando com a percepção da banda. Tempos depois, o Patrick chegou a comentar que com a exposição do Pete, o resto da banda parecia que só tava seguindo o fluxo, sabe? Tipo, só vamos. Só vamos e vamos vendo o que vai acontecendo aí no meio do caminho. Como se eles não estivessem mais tão bem conectados com o que eles estavam fazendo, como era antes, né? Na cabeça do Patrick já parecia uma outra banda. Até que chegamos em 2009, quando eles anunciam uma pausa por tempo indeterminado, o famigerado hiato. Claro que essa decisão não foi fácil para nenhum dos integrantes e cada um lidou de um jeito diferente. Teve gente que passou por depressão, teve gente que se sentiu fracassado, teve integrante que estava se sentindo completamente esgotado, física e mentalmente. Nesse período aí, cada um seguiu o seu caminho da roça, né, minha gente? Cada um seguiu aí o seu caminho, ainda que dentro da música. O Patrick mudou bastante, visualmente falando mesmo. E eu lembro que muitas pessoas criticaram ele em relação ao trabalho solo dele, mas eu não achei de todo mal, gente. Eu lembro que na época eu curti, inclusive eu gostava bastante dessa música aqui, Spotlight. You could be your own spotlight. You could be your own spotlight.
Dizem que o Pete e o Patrick ficaram um tempinho sem se falar, mas não durou muito tempo, né, gente? Eles se reaproximaram logo depois, assim, tanto que o Pete foi padrinho de casamento do Patrick, então estavam ali mais que amigos friends. Mas no fim das contas, esse ato acabou fazendo muito bem pra banda, né? Foi um momento em que cada um pôde se reencontrar como indivíduo. O próprio Pete chegou a reconhecer que a exposição dele tinha virado um peso pro grupo e que talvez o mundo precisasse, de acordo com as palavras dele, um pouco menos de Pete Wentz. Ali, por volta de 2012, o Pete e o Patrick tentaram se encaixar novamente dentro da música, né? Tentaram a fazer algumas composições novamente juntos, a fazer novas músicas. No começo parecia que as coisas não estavam se encaixando muito bem, mas depois de um tempo eles acabam conseguindo chegar em algo que fazia sentido para eles de novo. E agora com uma outra cabeça, né? Numa outra fase, com mais maturidade também. A volta oficial do Fall Out Boy acontece em 2013 com esse álbum aqui, Save Rock and Roll. Teve uma galera que amou, adorou esse retorno deles, adorou as músicas que eles trouxeram, né, dentro de uma nova identidade pra música. Teve outras pessoas que falaram que de rock não tem nada, que tá muito mais voltado pra pop do que rock. E aí, como assim que tem rock nesse título de álbum, sendo que no álbum em si não tem nada de rock? Uma das explicações que foram lançadas aí na roda é que o rock and roll não é necessariamente no sentido musical da coisa, né, mas como uma postura, como um comportamento. Então temos isso aí, meus anjos. Traga aí sua percepção nos comentários. Muito obrigada. Me conte aí o que vocês acharam desse álbum, se vocês gostaram. Quando o Fall Out Boy volta, já é outra dinâmica, né, gente? Segundo o próprio Pete, o foco volta realmente a ser a música, como era no comecinho ali da banda, sem grandes destaques de integrantes por conta de polêmicas, por conta de boatos, por conta de uma vida absurdamente exposta e assim por diante. Temos aí o amadurecimento dos integrantes e principalmente por parte do Pete, que segue aí uma vida pessoal mais estável, dentro de um relacionamento de longa data, né, minha gente? E com seus filhotes por perto. Depois da volta, a banda continuou muito criativa, lançou aí vários álbuns, tá fazendo aí muitas turnês, né, ao longo desses anos. Segue aí de vento em polpa. Me conta aqui se você acompanhou a banda durante todas as fases ou se teve aí um período específico, uma era mais importante pra você, que você curtia mais acompanhar, se foi ali nos primórdios, no comecinho da banda, se você tinha algum integrante favorito, se de repente era realmente o Pete o grande destaque pra você. Deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom? Se você chegou até aqui, deixe seu like nesse vídeo pra me ajudar, se inscreva no canal, tá aqui meu arrobinha, se você quiser me seguir, fica bem à vontade. E se você estiver assistindo pelo seu celular ou pelo seu tablet, você pode clicar no botãozinho de hypar, porque é mais uma forma de você me ajudar por aqui, tá bom? Nos encontramos no próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau!